Eu estava grávida de 8 meses quando minha madrasta fechou o portão atrás de mim. Não houve discussão, não houve despedida. Meu pai estava parado na porta da casa, olhando para o chão, e não disse uma única palavra. Naquele momento eu entendi uma coisa que doeu mais do que qualquer outra. Eu estava completamente sozinha. Saí caminhando pela estrada de terra com uma mala velha na mão e o peso da barriga à frente. Eu não tinha dinheiro, não tinha destino e não tinha ninguém esperando por mim em lugar nenhum. A única coisa que eu tinha era a criança que estava prestes a nascer. Durante o dia inteiro eu bati em portas pedindo ajuda. Algumas pessoas fingiram não estar em casa. Outras simplesmente disseram que não podiam ajudar. Quando o sol começou a desaparecer no horizonte, eu já estava tão cansada que pensei que passaria aquela noite dormindo debaixo de uma árvore, no meio da estrada. Foi então que eu vi algo entre as árvores, um telhado antigo, quase engolido pela mata. Eu me aproximei devagar e descobri um sítio abandonado, um lugar que parecia não ver gente há muitos anos. Naquele momento, eu só precisava de um abrigo para passar a noite. Mas o que eu ainda não sabia era que entrar naquele sítio mudaria completamente o destino da minha vida. Mas antes de começarmos, digite nos comentários de onde você está assistindo e não se esqueça de inscrever no canal. Capítulo 1. O que a noite carrega. Eu saí de casa antes do galo cantar. Não porque quis, porque me empurraram. A madrasta abriu a porta dos fundos com aquela voz de quem já decidiu tudo antes de dormir e disse que eu tinha até o sol nascer para sumir dali com essa barriga e essa cara de coitada. Não gritou. Pior, falou baixo, com calma, do jeito de quem não tem nem mais raiva. Só cansaço de ver você existir. E eu, que sempre soube que era tolerada ali dentro, não tive argumento. Peguei a mala de lona que estava embaixo da cama há meses, já meio que arrumada sem eu perceber, como se alguma parte de mim soubesse que esse dia ia chegar. Não olhei para trás. Não porque fui forte. Fui porque sabia que se olhasse ia parar no meio da estrada e não conseguia me dar ao luxo de parar. O interior do Maranhão de madrugada é uma coisa que entra pelos olhos e não sai mais. O céu ficou largo demais, cheio de estrelas que não aparecem em lugar nenhum com tanto brilho quanto ali. E por um segundo, eu pensei que era quase bonito aquele céu. Depois lembrei que eu estava sozinha, com 8 meses de gravidez, uma mala que pesava mais do que devia e nenhum destino no pensamento. Aí a beleza foi embora. O chão era de terra vermelha, compactada pelo tempo e pelas chuvas antigas. A estrada não tinha nome. Era só uma faixa de poeira entre 2 lados de mato fechado, e ela ia em frente sem explicação, sem placa, sem promessa. Eu segui. Meus pés usavam um chinelo de borracha velho, que já tinha a sola gasta no meio. E a cada passo eu sentia a terra fria subindo pelo calcânio. No Maranhão, mesmo no calor, o chão de madrugada guarda um frescor que engana. Você sente e pensa que vai aguentar, que não é tão pesado assim. Mas o sol ainda não tinha nascido, e eu já carregava no corpo tudo que tinha sobrado da minha vida. Falei para minha filha, calma, minha menina, a gente vai achar um jeito. Ela não respondeu, mas eu senti ela se mexer, um movimento lento e pesado dentro de mim, como se estivesse virando de lado para ficar mais confortável. Isso me fez rir uma vez, sozinha, no meio da estrada escura. Um riso esquisito, meio choro, meio alívio. O tipo de coisa que a gente faz quando não tem mais testemunha. Meu nome é Mariana. Tenho 23 anos e sou viúva desde os 22. Danilo morreu num acidente de moto numa curva que ele conhecia de cor. E justamente por conhecer de cor, foi que acelerou. Foi rápido, me disseram. Não sofreu, me disseram. Como se isso fosse me devolver alguma coisa.
Fiquei com a roupa que estava, com a aliança que ainda uso no dedo, com uma criança crescendo dentro de mim que ele nunca vai conhecer, e com a casa do pai dele, que era a casa onde eu morava desde que a minha mãe morreu, quando eu tinha 12 anos, e o pai me levou para morar com essa mulher que nunca me chamou pelo nome. Sempre fui a filha de Geraldo, nunca Mariana, nunca nada com calor. Depois que Danilo foi, a casa virou outro lugar. Eu sentia. O ar mudou. Os olhares mudaram. A madrasta começou a contar os dias que eu ficava ali, como se cada um custasse alguma coisa dela. E talvez custasse. Não sei. Eu só sei que tentei ser invisível. E não consegui, porque uma barriga de 8 meses não deixa ninguém ser invisível. O sol nasceu quando eu já tinha andado mais de 2 horas. Ele saiu devagar, vermelho e pesado, do lado direito da estrada, tingindo o mato de laranja e rosa. Era o tipo de nascer do sol que minha avó chamava de sol de trabalho, o que sai grande e quente e já avisando que o dia vai ser duro. Ela tinha razão, minha avó. Tinha razão em quase tudo. Eu parei numa pontezinha de madeira que cruzava um riacho pequeno e sentei na mala por um instante. O riacho fazia um barulho de água correndo entre pedras, e eu fiquei olhando para ele por um tempo sem pensar em nada, só ouvindo. A água não tinha pressa, mas também não parava. Ela só ia, e eu pensei que era o que eu precisava fazer, só ir. Bebi a água na cuia que tinha levado e comi o resto de um pedaço de pão que estava enrolado num pano dentro da mala. Seco, sem gosto. Mas era o que tinha. Continuei. Durante todo aquele dia, bati em portas. A primeira casa que apareceu era de um casal velho que morou perto da estrada. A mulher abriu a janela, olhou para minha barriga, olhou para o meu rosto e fechou sem falar nada. Não foi cruel. Foi só fechada, do jeito que as pessoas ficam quando têm medo de problema que não é delas. Na segunda casa, um homem de meia idade ouviu minha história com o rosto sério. Depois disse que não tinha espaço. Olhou para minha barriga 2 vezes enquanto falava, como se ela fosse a prova de alguma culpa minha que ele já tinha decidido antes. Na terceira, uma mulher mais nova me deu um copo d'água e um pedaço de rapadura. Não me convidou para entrar. Mas antes de fechar a porta, ela falou: "Vai com Deus, menina." E pela voz eu entendi que ela queria dizer que entendia, que lamentava e que mesmo assim não podia ajudar. Aceitei. Não tenho raiva de ninguém daquele dia. As pessoas têm medo. Medo é humano. Medo não é maldade. É só que dói quando você está do lado de fora do medo dos outros. A tarde foi a parte mais pesada. O sol do Maranhão não pede licença. Ele cai em cima de você como se tivesse obrigação de queimar. E a poeira vermelha da estrada grudava nas minhas pernas, no chinelo, nas bordas da mala. Eu suava e o suor secava rápido demais, deixando a pele com aquela sensação de sal, de ressecamento, de um cansaço que já não era só do corpo. Minha filha ficou quieta boa parte do dia. Eu ficava passando a mão na barriga de vez em quando, mais para me acalmar do que para acalmá-la. "A gente vai, menina, a gente vai." Foi quando o sol começou a se deitar, aquela hora laranja e roxa do fim do dia, quando a sombra das árvores estica e tudo fica com cara de despedida, que eu vi o telhado. Estava escondido entre a mata, quase engolido pelas árvores. Só aparecia porque um galho tinha caído e aberto uma clareira pequena que deixava passar o último resto de luz do dia. Vi telhas escuras, velhas, mas ainda lá. Vi uma parede de barro, vi a pontinha de uma janela com madeira torta. Parei no meio da estrada. Meu coração fez aquela coisa que os corações fazem quando algo muda, sem você ainda entender o quê. Acelerou um pouco. Não de alegria. Ainda não tinha como saber se era alegria. Acelerou de atenção, como quando o corpo percebe antes da cabeça. Fui em direção ao telhado. O caminho até lá era mal traçado. Mais sugestão de trilha do que trilha de verdade. O mato estava alto dos 2 lados, cheio de vegetação que ia crescendo como queria, sem que ninguém tivesse pedido ou proibido. Mas dava para passar.
Eu passei, arrastando a mala com as duas mãos, parando 2 vezes para respirar e ajustar o peso da barriga. Quando a casa apareceu inteira na minha frente, eu fiquei parada. Era simples demais. Paredes de barro, algumas remendadas com pedra, telhado de barro cozido com alguns buracos, mas ainda segurando a maioria das telhas. Janelas sem vidro, só o caixilho de madeira escura. Uma porta entreaberta que o vento movia devagar, como um convite ou como um aviso. Eu não sabia dizer qual, mas havia uma mangueira velha do lado esquerdo, carregada de manga verde e amarela. Havia um pé de mamão inclinado pelo peso dos frutos. Havia um quintal tomado de mato, mas abaixo do mato eu precisei olhar com cuidado. Havia uma horta, pequena, bagunçada, mas havia. Couve crescendo torta, cebolinha insistindo, alguma coisa que parecia coentro tentando viver entre o mato. E havia uma cisterna de pedra coberta com uma tábua velha. Eu levantei a tábua com cuidado e olhei lá dentro. Havia água, escura de musgo nas bordas, mas água, limpa no meio. Sentei na beira da cisterna com as mãos no joelho e fiquei ali por um longo momento. O céu estava ficando roxo. Os grilos tinham começado. Algum pássaro noturno cantou 3 vezes lá no fundo do mato e não cantou mais. Eu pensei, só uma noite, só até o sol nascer. Só até eu descansar o suficiente para pensar num próximo passo. Só para não parir minha filha numa estrada de terra, sozinha, sem teto e sem chão. Entrei na casa devagar, como quem pede licença para algo que não sabe bem nomear. O chão era de terra batida, firme. Havia uma mesa de madeira pesada que o tempo não tinha conseguido levar. Uma cadeira de balanço com o assento trançado frouxo, mas ainda de pé. Um fogão a lenha no canto, com cinzas antigas dentro. Uma janela aberta que olhava para o quintal. Coloquei a mala no chão, tirei o chinelo, sentei na cadeira de balanço. E pela primeira vez naquele dia, deixei o choro sair. Não foi um choro bonito. Foi aquele tipo feio, entrecortado, que soluça mais do que chora, que embaraça a respiração e não limpa nada, só esvazia por um instante antes de tudo voltar. Chorei pela minha mãe, que morreu cedo demais, pelo Danilo que foi sem me dar um aviso, pela minha filha que ia nascer sem pai e com uma mãe sem endereço, pela porta que a madrasta fechou sem hesitar, pelos copos d'água que me deram sem me convidar para entrar. Chorei por tudo e por nada, como se o corpo tivesse guardado aquilo o dia todo e só precisasse de um teto, qualquer teto, para poder soltar. Quando parei, o céu lá fora estava completamente escuro. Os grilos encheram tudo. O vento bateu devagar na janela de madeira. Dentro da casa havia uma paz estranha. Não o silêncio vazio que eu conhecia, mas outro tipo. Um silêncio de lugar que ficou quieto esperando. Peguei uma manga da mangueira antes de entrar. Comi devagar, sentada na cadeira, olhando para o quintal escuro. Minha filha se mexeu 3 vezes, fortes, as 3. Eu sei, pensei, eu também senti. Aquela noite, deitada no chão de terra batida com a mala debaixo da cabeça, eu dormi mais fundo do que em meses, como quem finalmente chegou em algum lugar, mesmo sem saber ainda se aquele lugar ia ficar. Capítulo 2. O que a terra guarda. Acordei com o canto de um pássaro que eu não conhecia. Não era o galo comum, aquele que abre o dia como quem dá uma ordem. Era outro, um canto mais suave, repetido 3 vezes seguidas, com uma pausa no meio, como se o bicho estivesse perguntando alguma coisa e esperando resposta antes de continuar. Fiquei deitada no chão por um momento, sem abrir os olhos, ouvindo aquele canto e tentando lembrar onde estava. Aí lembrei tudo de uma vez. Abri os olhos para o teto de madeira escura, com suas telhas aparecendo entre as ripas velhas e, em 2 lugares, um buraco pequeno por onde entrava um fio de luz do amanhecer. A luz era daquele amarelo fraco de sol que ainda não resolveu nascer de vez. Hesitante, quase tímida, mas estava lá. Me levantei devagar, com aquela dificuldade que a barriga grande impõe em tudo.
Primeiro de lado, depois apoiando o braço no chão, depois erguendo o peso do corpo como se fosse uma negociação entre mim e a gravidade. Minha filha ainda dormia. Eu sabia porque não sentia movimento e aprendi que ela era assim, quieta de manhã cedo, mais agitada no fim do dia, como se já tivesse preferências antes mesmo de nascer. Fui até a janela que olhava para o quintal. O que eu vi me fez parar. De dia, com a luz da manhã chegando pelos galhos da mangueira e tingindo tudo de dourado e verde, o sítio era outra coisa. Na noite anterior, eu tinha enxergado abandono, tinha visto mato, silêncio, esquecimento. Mas a luz muda o que os olhos alcançam e o que eu via agora era diferente. Havia estrutura naquele lugar. Havia uma lógica antiga por baixo de tudo, como o esqueleto de algo que um dia foi muito cuidado e que o tempo não tinha conseguido apagar completamente, só cobrir. A mangueira era velha e grossa, com aquele tronco retorcido de árvore que viveu muito. Os galhos se espalhavam largos, criando uma sombra generosa no quintal, e os frutos pendiam aos cachos, amarelos, maduros, alguns já caídos no chão e abrindo de tão pesados. O pé de mamão ao lado tinha 3 frutos grandes, alaranjados por baixo da casca verde. Havia um pé de limão que eu não tinha visto na noite anterior, escondido atrás do canto da casa, carregado de limões miúdos e brilhantes. A horta era pequena, mas viva. Entre o capim alto e o mato que avançava por todos os lados, ela resistia. A couve tinha folhas largas e firmes, de um verde escuro que indicava saúde. A cebolinha crescia em tufos. O que eu pensara ser coentro era coentro mesmo. E havia também, mais profundo, uma fileira torta de quiabo que ainda ostentava 2 ou 3 frutos esquecidos. Aquilo não era o acaso de plantas que nascem sozinhas. Alguém tinha plantado aquilo. Alguém tinha escolhido aquele canto, aquele espaçamento, aquela combinação. E embora faz tempo ninguém tivesse regado ou cuidado, a terra tinha continuado fazendo sua parte. Fiquei olhando por um longo tempo, com as mãos na barriga. Pensei, uma noite só. Mas não me movi para pegar a mala. A primeira coisa que fiz foi beber água. Fui até a cisterna, tirei a tábua com cuidado e usei a cuia que tinha trazido na mala para puxar água do meio, onde estava mais limpa. Bebi 3 vezes. A água tinha aquele gosto de pedra e frescor que só a água de cisterna velha tem. Um gosto que lembra roça, lembra infância, lembra coisa antiga e verdadeira. Lavei o rosto, lavei as mãos. Fiquei com a água escorrendo pelos braços por um momento sem pressa. Depois fui até a mangueira e colhi 2 mangas maduras que estavam baixas o suficiente. Sentei na soleira da porta e comi as 2 devagar, com o suco escorrendo pelos dedos, olhando o quintal acordar. Um beija-flor apareceu de repente, pairou por 3 segundos no ar diante da janela e foi embora tão rápido quanto tinha vindo. 2 pardais pousaram no galho mais baixo da mangueira e ficaram me olhando com aquela cara séria de pássaro que não confia em ninguém. E eu percebi que estava sorrindo, um sorriso pequeno, involuntário, o tipo que aparece antes de você decidir. Faz quanto tempo eu não sorria assim, sem querer, sem motivo grande, só porque um beija-flor parou no ar na minha frente. Me levantei. Só vou dar uma organizada, pensei. Só para não ficar no meio da bagunça enquanto decido. Comecei pela casa. Tinha uma vassoura velha encostada atrás da porta, cabo de madeira, palha amarrada com arame, ainda funcional. Varri o chão de terra batida, juntando folhas secas, terra solta, gravetos que tinham entrado pelas janelas ao longo dos anos. A poeira levantou toda e eu precisei sair 2 vezes para respirar do lado de fora. Mas quando assentou, o chão ficou limpo e liso, da cor de argila seca. Sacudi as janelas. Tirei as teias de aranha dos cantos com um galho. Arrastei a mesa para perto da janela que pega sol da manhã, aquela que olha para o quintal. Porque mesa perto de janela boa é coisa que minha avó sempre dizia que faz a casa parecer viva. Havia numa prateleira de madeira fixada na parede 2 potes de barro tampados. Abri com cuidado. Um tinha sal, endurecido em pedra pelo tempo. O outro tinha fubá, que estava com bicho e tive que jogar fora.
Havia também um pedaço de sabão de coco escurecido, tão velho que estava duro como pedra, mas ainda cheirava a sebo e cinza. Aquele cheiro de sabão antigo que limpa de verdade. Usei o sabão para lavar a mesa, os potes e a cadeira de balanço. Depois fui para o quintal. O mato estava alto, mas não era o tipo de mato hostil. Era descuido, não abandono de verdade. Havia uma diferença. Eu aprendi isso na roça de menina, com meu pai, antes de tudo desmoronar. Mato de lugar esquecido tem cara de esquecido. Cresce sem direção, mistura tudo, engole os canteiros sem deixar sinal. Mas o mato daquele quintal tinha uma ordem por baixo. As plantas da horta ainda estavam nos seus lugares. As árvores ainda estavam nos cantos certos. Era como se o lugar tivesse ficado descuidado, mas não desorientado. Encontrei uma enxada encostada na parede dos fundos, enferrujada, mas inteira. Passei o resto da manhã capinando ao redor da horta. Não foi fácil. A barriga atrapalhava o movimento e eu precisava parar a cada poucos minutos para descansar, apoiada no cabo da enxada, respirando fundo e passando a mão na lombar que doía. Mas eu ia, devagar, ia. Abria espaço ao redor da couve, ao redor da cebolinha, ao redor do quiabo. Descobri debaixo do mato uma fila de pimentas que eu não tinha visto. Verdes, pequenas, firmes. Descobri um canteiro de maxixe que ainda tinha 3 frutos escondidos debaixo das folhas. O sol foi esquentando conforme a manhã avançava, e o suor começou a escorrer pelo pescoço, pelo peito, pela linha da barriga. A terra vermelha estava seca na superfície, mas úmida por baixo, e quando a enxada abria, o chão saía aquele cheiro de terra viva. Humus, raiz, o cheiro que não tem nome, mas que todo mundo que já trabalhou na roça conhece de cor. Eu trabalhava e pensava sem querer. Pensava no Danilo, que tinha mãos grandes e trabalho fácil com enxada. Ele capinava o triplo do que eu em metade do tempo, cantarolando enquanto trabalhava, com aquele jeito dele de fazer tudo parecer simples. Pensei nele com uma dor que já não é aguda, que já virou aquela dor surda de coisa que não vai embora, mas que você aprende a carregar, como uma pedra pequena dentro do peito que você esquece nas horas boas e lembra nas horas quietas. Pensei na minha filha. Ela ia nascer num lugar que não era meu, numa terra que eu não conhecia, num sítio de dono desconhecido, numa situação que nenhuma mãe escolheria para a filha. E mesmo assim, eu não conseguia explicar. Havia qualquer coisa naquele cheiro de terra, naquele sol quente, naquele quintal que ia ficando limpo a cada enxadada, que me fazia sentir menos à deriva do que me sentia na estrada no dia anterior. Só mais uma noite, pensei, e continuei capinando. No começo da tarde, eu tinha aberto espaço suficiente ao redor de toda a horta. Reguei as plantas com água da cisterna, usando uma lata enferrujada que encontrei do lado de fora. A couve bebeu a água com aquele movimento lento das folhas, que ficam mais pesadas e brilhantes depois de molhadas. O quiabo endireitou um pouco. As pimentas ficaram mais vivas. Sentei embaixo da mangueira para descansar. A sombra era generosa e fresca, e o chão ali estava coberto de folhas secas e casca de manga que amorteciam como um colchão fino. Eu me acomodei de lado com a barriga apoiada, os olhos semicerrados, ouvindo o vento passar pelos galhos lá em cima e fazer aquele som de chuva seca que as folhas fazem quando o ar move. Minha filha se mexeu, uma cambalhota lenta, pesada, que empurrou o lado esquerdo da minha barriga para fora por um segundo. Ri sozinha. Você também gostou, né? Fiquei ali por um tempo que não sei medir. Pode ter sido 1 hora. Pode ter sido mais. O cansaço era daquele tipo gostoso, de corpo que trabalhou, não de corpo que sofreu. Havia uma diferença. Foi no fim da tarde, quando eu já tinha voltado para dentro e estava tentando acender o fogão a lenha com gravetos secos que tinha juntado no quintal, que eu ouvi o barulho. Passos, na trilha, vindo na direção da casa. Levantei rápido demais e senti a tontura de quem levanta rápido com barriga grande.
Me apoiei na mesa, esperando o mundo parar de girar, e fui até a janela devagar, com o coração acelerado de um jeito diferente do beija-flor da manhã. Era um homem velho. Vinha devagar pela trilha, com um chapéu de palha surrado, uma camisa xadrez de manga comprida mesmo no calor, e uma expressão no rosto que eu não conseguia ler ainda. Séria, fechada, mas não era a seriedade de quem vem com raiva. Era a seriedade de quem carrega uma coisa pesada há muito tempo, e o rosto foi se moldando a esse peso. Ele parou quando viu a casa. Ficou parado por um longo momento, olhando para o quintal limpo, para a horta que eu tinha descoberto, para a lata de regar encostada na parede. O chapéu ele segurou com a mão, enquanto olhava sem tirar, só segurando, como quem precisa de alguma coisa para segurar. Depois os olhos dele chegaram até a janela, chegaram até mim. Nos olhamos por um momento que pareceu mais longo do que foi. Eu estava com a mão na barriga, o vestido sujo de terra, o cabelo preso de qualquer jeito e os pés descalços no chão de terra batida que eu mesma tinha varrido. Não devia ter uma cara muito de ameaça, mas mesmo assim senti meu coração apertar. O homem ficou olhando. Depois, devagar, ele disse: "Essa terra tem dono." 3 palavras, simples, sem crueldade, mas sem abertura também. Eu respirei fundo. Coloquei a mão na barriga de um jeito que não foi calculado. Foi instinto, o gesto de quem protege o que não pode perder. E respondi com a única verdade que tinha: "Eu sei, mas eu não tinha mais para onde ir." Capítulo 3. O peso dos que ficaram seu Cândido não entrou na casa naquele dia. Ficou do lado de fora, com o chapéu na mão e os olhos percorrendo o quintal, como quem faz um inventário silencioso de tudo que mudou. Eu fiquei na janela, sem saber se devia abrir a porta, se devia me explicar mais, se devia pegar a mala e sair antes que ele pedisse. Minha filha ficou quieta, como se ela também estivesse esperando. Foi ele quem quebrou o silêncio. "Você capinou a horta." Não era pergunta, era constatação. Ele olhava para o canteiro com uma expressão que eu não sabia nomear. Não era raiva, não era surpresa. Era outra coisa, mais funda. "Sim, senhor. Encontrei as plantas vivas e não consegui deixar assim." Ele ficou quieto mais um tempo. O vento mexeu na barra da camisa xadrez dele e levantou uma pontinha do chapéu que ele segurava. Um tico-tico pousou no galho mais baixo da mangueira. Olhou para os dois e foi embora. "Couve era da Iná," ele disse, baixo, quase para ele mesmo. Eu não perguntei quem era Iná. Sabia que não era hora. Ele colocou o chapéu de volta, deu uma última olhada para o quintal e disse que ia voltar no dia seguinte. Disse sem ameaça e sem promessa. Disse como quem precisa de tempo para pensar. E eu entendi porque eu mesma precisava de tempo para pensar em quase tudo. Quando os passos dele sumiram na trilha, eu fui sentar na cadeira de balanço e fiquei balanço por um tempo longo, com as mãos na barriga, olhando para o vazio da sala. Iná, eu pensei, e o nome ficou no ar daquela casa como se tivesse morado ali antes. Ele voltou no dia seguinte, como tinha dito. Desta vez, chegou mais cedo, quando o sol ainda estava baixo e o orvalho ainda não tinha secado nas folhas. Trouxe uma sacola de pano, eu vi quando ele chegou pela janela, e ficou parado na beira do quintal por um momento antes de bater na porta com 2 tapas lentos. Abri. De perto, seu Cândido era mais velho do que eu tinha calculado na véspera. Tinha uns 70 anos, talvez mais. Desses 70 de homem que trabalhou a vida inteira, que não tem gordura nem leveza, só estrutura. A pele era escura e sulcada de sol. As mãos eram grandes e nodosas, como raiz de árvore velha. E os olhos eram castanhos e quietos, do tipo que observa mais do que fala. Ele estendeu a sacola. Trouxe farinha, feijão e um pedaço de toucinho. Mulher assim não pode ficar sem comer direito. Peguei a sacola sem saber direito o que dizer. Obrigada, seu Cândido. Ele acenou com a cabeça, como quem descarta agradecimento. Depois ficou olhando para o meu rosto por um segundo. Não do jeito desconfortável, mas do jeito de quem está tentando ler alguma coisa. Você sabe cozinhar nesse fogão a lenha? Aprendi de pequena.
Então tá bem. E foi embora outra vez. Cozinhei o feijão naquele meio-dia com o coração mais leve do que devia. O fogão a lenha pegou com dificuldade. A câmara estava úmida do tempo parado, e precisei de muita paciência e graveto seco antes de a chama resolver ficar. Mas quando pegou, aquele calor que irradia de fogão a lenha tomou a sala de um jeito que fogão a gás não faz. É um calor que tem presença, que cheira a fumaça e madeira, que esquenta não só a panela, mas o ar ao redor, as paredes, quem está perto. Cozinhei o feijão com toucinho e um punhado da cebolinha que colhi da horta. O cheiro que tomou a casa era daqueles que a gente carrega na memória. Grosso, quente, de comida de verdade sendo feita em fogo de verdade. Comi com farinha, sentada na mesa perto da janela, olhando o quintal, com o sol do meio-dia caindo em cima da mangueira. Pensei no Danilo. Ele adorava feijão com toucinho. Adorava tanto que, quando eu fazia, ele servia 2 vezes e ainda ficava olhando para a panela como se considerasse uma terceira. Pensei nele com aquele sorriso largo dele, com as mãos grandes, com o jeito que ele tinha de fazer barulho ao comer e não perceber. A dor veio sempre, mas deu espaço para o sorriso também. Acho que é isso que acontece com o tempo. A dor não vai embora, mas ela aprende a dividir lugar. Minha filha chutou 2 vezes enquanto eu comia. Você também quer feijão? Perguntei para a barriga, e ri da minha própria pergunta. Seu Cândido voltou na tarde seguinte, e na seguinte, e na seguinte depois dessa. Não tinha horário certo, não tinha aviso. Aparecia pela trilha com aquele passo lento e firme de quem conhece cada pedra do caminho. Ficava um tempo no quintal, às vezes ajudava com alguma coisa, às vezes só olhava, e depois ia embora sem muita explicação. No 4º dia, enquanto ele consertava uma tábua solta na janela dos fundos, eu fiz coragem e perguntei: quem foi a Iná? Ele parou de pregar. Ficou quieto por uns segundos, com o martelo na mão, olhando para a tábua. Minha mulher, disse. Ela que plantou essa horta. Não acrescentou mais nada de imediato. Eu também não perguntei. Aprendi cedo que tem resposta, que precisa de silêncio ao redor para respirar, e que furar esse silêncio é um tipo de desrespeito que a gente comete por ansiedade, não por maldade, mas comete do mesmo jeito. Ele voltou a pregar, deu 3 marteladas, testou a tábua, deu mais uma. Ela morreu aqui, disse, sem parar o trabalho. Dentro dessa casa. Faz 6 anos. Pausa. Eu não conseguia mais entrar. Eu olhei para as paredes, para o chão que eu tinha varrido, para a janela que eu tinha sacudido. Pensei em quantas memórias eu tinha limpado sem saber e senti um aperto que não era culpa. Era mais parecido com responsabilidade, com o peso de estar num lugar que carrega a história de alguém. Sinto muito, seu Cândido. Ele assentiu com a cabeça. Só isso. Mas quando foi embora naquele dia, antes de entrar na trilha, ele virou e disse: amanhã eu trago uma enxada nova. Essa que você está usando tá torta. E foi. Eu fiquei olhando para a trilha vazia por um tempo. Às vezes cuidado não vem com palavras, às vezes vem com enxada nova. Foi na tarde da 2ª semana que o outro homem apareceu. Eu estava no quintal, de cócoras perto do canteiro de quiabo, quando ouvi o barulho diferente. Não o passo quieto e conhecido de seu Cândido, mas um barulho de carro. Motor, depois porta, depois passos rápidos e duros, de sapato com sola rígida numa estrada de terra. Me levantei devagar e fui até a frente da casa. O homem que estava parado ali era diferente de tudo que eu tinha visto desde que cheguei naquele sítio. Gordo de um jeito que indicava dinheiro. Não o gordo de quem come muito porque é pobre e a comida é só amido, mas o gordo de quem come bem e não se preocupa com isso. Camisa social de manga curta, abotoada até o 3º botão, relógio, carro branco, novo, limpíssimo apesar da estrada de terra, o que significava que alguém lavava aquele carro com frequência. Ele me olhou de cima a baixo. Demorou 1 segundo a mais na barriga. Quem é você? Perguntou.
sem apresentação, sem licença, sem o menor sinal de que achava que eu merecia qualquer uma dessas coisas. Moro aqui, respondi. Não era mentira. Não era a verdade completa. Era o que eu tinha. Ele franziu o senho. Aqui é propriedade de Cândido Ferreira. Esse sítio vai ser vendido. É o senhor quem diz isso. Ele me olhou de um jeito que homens assim olham para a mulher que responde, como se a resposta fosse uma impertinência que ele não estava acostumado a receber e que ia guardar para cobrar depois. Me diz seu nome. Mariana. Mariana quê? Só Mariana. Ele ficou me olhando por mais um segundo. Depois olhou para o quintal, para o estado da casa, para o canteiro capinado. Uma expressão atravessou o rosto dele, rápida, calculada, do tipo que aparece quando alguém está transformando o que vê em número. Você está aqui sem autorização, disse devagar, como se estivesse escolhendo as palavras para o efeito máximo. Isso é invasão. Cândido é velho e já foi convencido a assinar. É questão de dias. O senhor vai ter que conversar com ele então, falei. Não comigo. Ele sorriu, um sorriso sem calor. Vou conversar com quem eu precisar. Entrou no carro, foi embora levantando poeira. Eu fiquei parada na frente da casa até o barulho do motor sumir, com as mãos na barriga e o coração batendo mais rápido do que eu queria admitir. A poeira vermelha que o carro tinha levantado demorou a baixar, e eu fiquei olhando ela se dispersar no ar quente da tarde, como se fosse possível desfazer o que tinha acontecido se eu olhasse por tempo suficiente. Não era. Contei para seu Cândido no dia seguinte. Ele ouviu tudo sentado na cadeira de balanço que eu tinha deixado do lado de fora, na sombra da mangueira, porque ele parecia gostar de ficar ali. Ouviu sem interromper, com o chapéu no colo e os olhos no quintal. Quando terminei, ficou em silêncio por um tempo. Valdomiro, disse. Só o nome, como quem cospe alguma coisa que estava na garganta. O senhor conhece? Todo mundo conhece Valdomiro aqui na região. Pausa. Ele quer essa terra faz anos. Iná era viva, e ele já tentava. Depois que ela foi, ele voltou 2 vezes. Eu mandei embora as 2. E agora? Ele olhou para mim. Aquele olhar quieto e pesado. Agora você está aqui. Não entendi imediatamente o que ele quis dizer, mas ele não explicou. E eu aprendi que seu Cândido não repetia as coisas. Ele dizia uma vez e deixava o tempo fazer o trabalho de clarear. Naquela noite, deitada no chão com a mão na barriga, eu fiquei pensando no que ele tinha dito. Agora você está aqui, como se minha presença mudasse alguma coisa. Como se eu, sem dinheiro, sem documento daquela terra, sem nada além de uma barriga de quase 9 meses e uma enxada emprestada, fosse algum tipo de proteção. A ideia era quase cômica, mas não consegui dormir pensando nela. 3 dias depois, Valdomiro voltou. Desta vez não veio sozinho. Trouxe um homem mais novo, magro, com uma pasta de couro debaixo do braço e cara de quem foi contratado para dar aparência legal a coisa que não tem. Eu estava na janela quando eles chegaram. Não fui até a porta. Valdomiro bateu. Eu abri. Preciso falar com Cândido Ferreira, disse ele, como se eu fosse apenas um obstáculo entre ele e o que queria. Ele não está aqui. Quando volta? Não sei dizer. Ele olhou por cima do meu ombro, para dentro da casa. O outro homem ficou atrás dele, quieto, com a pasta. Você sabe que isso aqui não é seu, disse Valdomiro, mais baixo dessa vez, como se a intimidade do tom fosse um tipo de pressão. Você sabe que essa situação não pode continuar. Uma mulher sozinha, nessa condição, ele olhou para a barriga, num sítio que não é dela. Você não acha que seria melhor resolver isso de um jeito organizado? Eu olhei para ele por um momento. Pensei em tudo que eu tinha passado nas últimas semanas. No dia em que saí de casa antes do sol nascer, nas portas fechadas, na estrada de terra, no chão de terra batida onde eu tinha dormido, na horta que eu tinha descoberto e cuidado, no feijão que eu tinha cozinhado, nas marteladas de seu Cândido consertando a tábua, no nome Iná dito baixinho, quase para dentro. Pensei na minha filha e disse, com uma calma que eu não sabia que tinha,
O jeito organizado vai ter que esperar seu Cândido, porque essa conversa não é comigo. Valdomiro ficou me olhando. O sorriso sem calor voltou. Pode ser, disse. Por enquanto. E foi embora pela segunda vez. Mas dessa vez a poeira que ele levantou pareceu demorar mais para baixar. Ou talvez eu é que tivesse ficado olhando por mais tempo. Capítulo 4. A noite que não pede licença. A tempestade avisou antes de chegar. O céu foi mudando de cor ao longo da tarde, de um jeito que quem não conhece o interior acha bonito e quem conhece sabe que é aviso. Primeiro ficou aquele amarelo cobre que faz a luz parecer mais grossa, mais pesada, como se o ar tivesse ganhado consistência. Depois as nuvens vieram do oeste em pilhas enormes, escuras no fundo e brancas na borda, crescendo rápido demais para serem inofensivas. O vento, que antes estava quieto, começou a se agitar em rajadas curtas e nervosas, sacudindo os galhos da mangueira e levantando a poeira do quintal em redemoinhos pequenos que apareciam e sumiam. Seu Cândido tinha chegado mais cedo naquele dia. Ficou olhando para o céu por um longo tempo, com o chapéu segurado firme na cabeça por causa do vento. Vai chover pesado, disse. Não é chuva de uma hora, é chuva de noite inteira. O senhor vai conseguir chegar em casa? Ele me olhou. Não vou tentar. Estrada de terra com chuva assim vira atoleiro em 20 minutos. Pausa. Posso ficar no alpendre? Pode ficar dentro. Falei. Tem cadeira. Ele assentiu com aquela economia de gesto que era a marca dele e não falou mais sobre o assunto. Foi para o quintal cobrir a cisterna com a tábua e recolher as ferramentas que estavam encostadas na parede dos fundos. Eu fui para dentro verificar se havia lenha seca suficiente empilhada perto do fogão. Havia. Ele tinha trazido na véspera, sem explicar por quê. Agora eu entendia. Ele tinha olhado para o céu na véspera e já sabia. A chuva chegou às 6 da tarde como se tivesse marcado hora. Primeiro, um trovão distante, ronco baixo que percorreu o horizonte de ponta a ponta. Depois outro, mais perto. Depois, o vento dobrou de intensidade e as folhas da mangueira viraram todas para o mesmo lado, como uma multidão se desviando de algo que vem. Depois, veio a chuva. E quando digo chuva, não digo a chuva fina de cidade que molha devagar. Digo o tipo de chuva do interior que cai como se o céu tivesse perdido a paciência, que bate no telhado de telha com um barulho de batalha, que levanta fumaça de terra onde cai, que transforma o quintal em lama em minutos. Eu estava de pé na janela quando ela chegou e recuei um passo, porque a água entrou em diagonal pelo caixilho e me molhou o rosto. Seu Cândido estava sentado na cadeira de balanço com as mãos no colo, olhando para o fogão aceso. O fogo dentro do fogão, a lenha crepitava, e o cheiro de fumaça e madeira úmida tomava a sala. Lá fora, o mundo tinha virado água e trovão e escuridão. Nunca vi chuva assim aqui? Perguntei, só para ouvir uma voz além do temporal. Toda estação, disse ele. No Maranhão, quando chove, chove de verdade. Fiz chá de erva cidreira com folhas que tinha colhido e seco no parapeito da janela nos últimos dias. Trouxe 2 canecas e sentei na outra cadeira, a cadeira da mesa, que eu tinha puxado para perto do fogão. Seu Cândido pegou a caneca com as 2 mãos grandes, aquecendo os dedos, e ficou olhando para a chama. Ficamos em silêncio por um tempo que não medimos. Era um silêncio diferente. Não o silêncio vazio que eu conhecia de noite sozinha, era um silêncio compartilhado, que é outra coisa inteiramente. É o silêncio de 2 pessoas que não precisam preencher o ar para justificar a companhia. Foi ele quem falou primeiro. A Iná gostava de temporal, disse. Ela ficava na janela olhando. Eu ficava nervoso e ela ficava alegre. Dizia que chuva forte era a terra respirando fundo. Olhei para a janela onde eu mesma tinha ficado poucos minutos antes. Ela parecia uma pessoa especial. Era, disse ele. Simples assim, sem adorno, sem narrativa. Era. Morreu de manhã num dia de sol, aqui nessa sala. Eu estava do lado. Pausa longa. 6 anos e eu ainda acordo esperando ouvir ela acender o fogão.
Não disse nada. Não havia nada a dizer que não diminuísse o que ele tinha dito. Depois de um tempo, ele olhou para mim. E o seu? O pai da menina. Moto, numa curva que ele conhecia bem. Faz tempo? 1 ano e 2 meses. Ele assentiu devagar. O primeiro ano é o mais pesado, disse. Não porque a dor é maior, é porque você ainda fica esperando que seja engano. Fechei os olhos por 1 segundo. É exatamente isso, eu pensei. É exatamente isso e eu nunca soube colocar em palavras. É, falei. Só isso. A chuva continuou. O fogo continuou. Ficamos os dois com nossas canecas e nossas perdas, aquecidos pelo mesmo fogão que Ná tinha acendido incontáveis vezes antes. E havia naquilo uma estranheza que não era desconforto. Era mais parecida com pertencimento do tipo que você não planeja e não entende, só sente. Foi às 9 da noite que a dor veio. Eu estava deitada no chão quando senti. Não a dor de cólica comum que eu já conhecia das últimas semanas, mas outra coisa, uma dor com intenção. Uma dor que tinha começo, meio e uma duração própria que chegava, crescia, ficava no topo por alguns segundos e depois recuava, deixando um cansaço que era diferente do cansaço comum. Fiquei quieta por alguns minutos, tentando convencer a mim mesma de que era outra coisa. Veio de novo, mais forte, seu Cândido. Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Ele estava na cadeira de balanço, tinha cochilado com o queixo no peito. Acordou imediato, do jeito que pessoas velhas que viveram muito acostumam a dormir, leve, sempre prontas. O que foi? Acho que é a hora. Ele ficou completamente quieto por 2 segundos. Vi no rosto dele aquela sequência que acontece quando uma informação grande chega. Primeiro o processamento, depois a decisão de não entrar em pânico, depois o foco. Se levantou. Desde quando? Umas 2 horas atrás começou diferente, mas agora está com ritmo. Ele foi até a janela e olhou para fora. A chuva não tinha diminuído. Se alguma coisa tinha aumentado. O barulho no telhado era constante e total, como se o mundo lá fora fosse só água. Estrada tá fechada, disse, mais para ele mesmo do que para mim. Não tem como chegar à cidade agora, nem a cavalo. Eu sei, ele virou para mim, os olhos quietos e castanhos, mas com alguma coisa diferente agora. Não era desespero, era concentração. A concentração de quem já enfrentou situação difícil antes e sabe que entrar em pânico é o primeiro erro. Você sabe o que precisa? Água quente, pano limpo e alguém que não entre em pânico. Ele assentiu. Água eu ponho para ferver agora. Pano, ele olhou ao redor. Tem uma camisa limpa na sacola que eu trouxe. Serve? Serve. E pânico, disse ele com aquela economia de expressão que era só dele. Não é o meu costume. O que aconteceu nas horas seguintes eu não vou contar em detalhes, porque algumas coisas pertencem só a quem viveu e não ganham nada sendo esmiuçadas. Vou contar o que ficou. Ficou o barulho da chuva no telhado como uma cortina de som que fechava o mundo lá fora e deixava só aquela sala, aquele fogão, aquela luz amarela e insuficiente do lampião a querosene que seu Cândido achou num canto e acendeu quando a luz da vela quase acabou. Ficou a voz dele, baixa, firme, dizendo: "Respira, moça, respira", num ritmo que virou âncora nas horas em que a dor tirava o chão de embaixo dos pés. Ficou o cheiro de madeira queimando e água fervendo e chuva entrando de lado pela janela mal fechada. Ficou a lembrança de um momento, não sei que horas eram, já era fundo da madrugada, em que a dor ficou tão grande que fechei os olhos e por 1 segundo, só por 1 segundo, eu senti o Danilo. Não vi, não ouvi. Só senti, do jeito que a gente às vezes sente presença de quem amou muito, como um calor que não tem explicação e que você aprende a não tentar explicar. "Tô aqui", ele teria dito. Do jeito dele, simples. "Eu sei", eu teria respondido. E então minha filha veio ao mundo.
Ela chegou às 13h42 da madrugada, no meio de uma tempestade de Maranhão, num sítio de chão de terra batida, iluminada por lampião a querosene, com as mãos de um velho viúvo de 70 anos que tremeriam depois, mas não tremeram durante. Ela não demorou a chorar. Foi um choro imediato, forte, indignado. O choro de alguém que chegou num lugar que não escolheu e quer que todos saibam. O tipo de choro que é a coisa mais viva que existe no mundo. Seu Cândido a enrolou na camisa limpa que tinha trazido e me entregou com um cuidado que eu nunca vou esquecer. Os braços nodosos e grandes segurando aquele volume pequeno e vagante com uma delicadeza que parecia impossível naquelas mãos, mas que estava lá, completa, como se ele soubesse exatamente o peso e o valor do que estava segurando. Coloquei ela no meu peito. Ela parou de chorar quase imediatamente. Ficou quieta, com os olhos fechados e o rosto enrugado de recém-nascido, respirando rápido e irregularmente, enquanto aprendia que ar era uma coisa que existia e que era necessário. Eu não chorei na hora. Não tinha mais nada para sair. Eu tinha gasto tudo nas horas anteriores. Só fiquei olhando para ela com um sentimento que não tem nome adequado em nenhuma língua que eu conheço. Era amor, mas era mais que amor. Era reconhecimento. Era a sensação de ver alguém que você já conhecia há muito tempo e que finalmente chegou. Como vai chamar? Perguntou seu Cândido. Estava sentado no chão encostado na parede, com os braços nos joelhos, visivelmente exausto, mas com um olhar que eu só posso descrever como aliviado. O alívio profundo de quem carregou algo pesado e chegou do outro lado. Eu olhei para minha filha. Pensei em Iná, que tinha plantado aquela horta que ainda crescia. Pensei na terra que ainda guardava calor debaixo de todo o abandono. Pensei no Danilo, no calor sem explicação que eu tinha sentido no momento mais difícil. Inara, falei. Não era Iná, mas era próximo o suficiente para ser homenagem sem ser peso. Era novo o suficiente para ser só dela. Seu Cândido ficou quieto por um momento. Depois virou o rosto para o lado, olhando para a janela, e eu fiz questão de não olhar para ele por um tempo. Lá fora, a chuva tinha começado a diminuir. Não parado, só diminuído do temporal furioso para uma chuva regular e constante, o tipo que cobre tudo com uma camada de água fina e fica até de manhã. O telhado continuava fazendo seu barulho, mas mais suave agora. Mais parecido com conversa do que com briga. A Inara dormiu no meu peito antes que o lampião ficasse baixo. Eu não dormi. Fiquei acordada com ela, ouvindo a chuva diminuir, sentindo o calor do fogão que ainda tinha brasa, olhando para o teto de ripas antigas no escuro e pensando em como a vida tem uma arbitrariedade que às vezes parece maldade e às vezes... Só às vezes, parece coisa planejada por alguém com mais paciência do que a gente. Eu tinha saído de uma casa que me expulsou e chegado a uma casa que me segurou. Isso não apagava a dor, não devolvia o Danilo. Não resolvia Valdomiro, nem a situação da terra, nem o amanhã, que eu ainda não sabia como seria. Mas era alguma coisa, era, pelo menos, alguma coisa. De manhã, quando o sol nasceu tímido depois da tempestade e a luz entrou pela janela do quintal em ângulo baixo e dourado, seu Cândido estava acordado antes de mim. Tinha colocado lenha nova no fogão. Tinha água quente. Tinha cortado mamão em pedaços e deixado na mesa. Estava sentado na cadeira de balanço com a Inara no colo. Ele não tinha pedido licença. Simplesmente tinha-a pegado enquanto eu cochilava e estava ali, sentado, com ela enrolada na camisa velha, olhando para ela com uma expressão que eu não devia ver, mas vi. Era a expressão de alguém que perdeu muito e que está, com cuidado imenso, deixando entrar alguma coisa de novo. Não disse nada. Fui me sentar na mesa, comi um pedaço de mamão e olhei para o quintal encharcado de chuva brilhando no sol da manhã. A mangueira estava pesada de água nas folhas, cada folha com sua gota, e quando o vento passava levemente, as gotas caíam todas de uma vez num chacoalhar de chuva que já tinha ido embora, mas ainda estava ali, guardada. Pensei que era assim com muita coisa. Capítulo 5.
O que nasce do que ficou. Inara tinha 5 dias de vida quando Valdomiro voltou. Eu estava no quintal, com ela amarrada no peito num pano dobrado que seu Cândido tinha trazido. Disse que era da Iná, que ela tinha usado assim com uma sobrinha neta anos atrás, e que pano bom não estraga. Eu tinha aceitado sem fazer cerimônia, porque aprendi que presente dado com simplicidade merece ser recebido com simplicidade. Estava regando a horta quando ouvi o carro. Dessa vez ele veio com 3 pessoas. O homem da pasta de couro de sempre, uma mulher de blusa social, que eu imaginei ser algum tipo de assistente ou funcionária, e um terceiro homem que eu não conhecia, mas que tinha a postura de quem foi trazido para intimidar só pela presença. Alto, fechado, parado um passo atrás de Valdomiro como uma sombra com forma de gente. Valdomiro olhou para mim com a Inara no peito e não mudou a expressão. Esse tipo de homem não muda a expressão diante de criança recém-nascida, porque criança recém-nascida não entra no cálculo dele. Preciso falar com Cândido Ferreira hoje, disse, sem falta. Ele não chegou ainda. Então vou esperar. Não perguntou, declarou. Eu continuei regando a horta. Não porque estava calma. O coração batia mais rápido do que o normal. E a Inara, que devia sentir alguma coisa através do pano ou do peito, mexeu as mãozinhas fechadas de um jeito inquieto. Continuei regando, porque recusar o quintal para ele seria admitir que o quintal era passível de ser recusado, e eu não queria dar essa ideia. Valdomiro ficou parado na beira do terreiro com os outros 3. Ninguém falou. O sol batia forte e a sombra da mangueira ficava do lado onde eu estava, não do lado onde eles estavam. Não foi planejado, mas ficou assim. Seu Cândido chegou 40 minutos depois. Vinha pelo caminho de sempre, com o passo de sempre, o chapéu de sempre. Mas quando viu os 4 parados no terreiro, parou por 1 segundo. Só 1 segundo. E depois continuou andando no mesmo ritmo. Não acelerou. Não desacelerou. Chegou até eles como quem chega até coisa que já sabia que ia encontrar. Valdomiro, disse. Só o nome. Do mesmo jeito que eu tinha ouvido da primeira vez, como quem cospe alguma coisa que estava na garganta. Cândido. O outro inclinou levemente a cabeça. A cortesia mínima de quem cumprimenta por protocolo, não por respeito. Mas precisamos resolver essa situação hoje. Trouxe o contrato revisado, condições justas, prazo generoso para você desocupar. Você assina agora e acabou o transtorno. Seu Cândido olhou para o homem da pasta, olhou para a mulher da blusa social, olhou para o homem alto que estava ali só para ser visto. Depois olhou para mim. Eu não disse nada. Não era minha decisão, nunca foi. Eu sabia disso desde o primeiro dia, mesmo nos momentos em que esquecia por um instante porque a horta tinha ficado bonita ou porque a Inara tinha dormido bem e o dia parecia mais leve. Aquela terra era dele. Aquela decisão era dele. Eu tinha chegado ali com uma mala de lona e sem destino. Não tinha direito sobre nada além da gratidão pelo tempo que tive. Seu Cândido tirou o chapéu, segurou na mão, olhou para o terreiro, para casa, para a mangueira grande que fazia sombra larga no meio do dia. Olhou para o quintal, onde a horta da Iná estava mais viva do que tinha estado em 6 anos, e disse, não vendo, Valdomiro não se moveu. Cândido, nós já conversamos sobre isso várias vezes. A terra está abandonada. Você não tem herdeiro. A oferta é boa e não vai melhorar. Seja razoável. Já fui razoável com você 3 vezes, disse seu Cândido. A voz era baixa, mas tinha uma qualidade diferente agora. Não era mais só o cansaço de quem carrega coisa pesada. Era firmeza. Do tipo que vem de dentro, não da raiva, mas de decisão tomada com calma e mantida com convicção. Primeira vez você veio enquanto minha mulher ainda estava viva. Segunda e terceira você veio depois que ela foi. As 3 vezes eu disse não. Hoje é a 4ª vez, e a resposta é a mesma. As circunstâncias mudaram. As minhas não. Valdomiro olhou para mim. Aquele olhar calculado. Você tem uma invasora morando na sua propriedade. Isso é problema legal que pode se voltar contra você se ela não é invasora.
A frase saiu limpa, direta, sem hesitação. Valdomiro parou. Eu parei. Até a Inara pareceu parar. As mãozinhas ficaram quietas no pano. Seu Cândido colocou o chapéu de volta na cabeça com aquele gesto lento e definitivo. Mariana está aqui com minha permissão. Ela e a filha. Pausa. Quanto tempo precisar? O silêncio que se seguiu foi do tipo que tem peso. Valdomiro ficou olhando para seu Cândido por um tempo longo, recalculando alguma coisa que eu não via, mas que eu imaginava ser a soma de todas as estratégias que ele tinha preparado e que acabavam de ficar menores do que precisavam ser. Você vai se arrepender, disse Valdomiro por fim. Não era ameaça aberta, era pior. Era a afirmação tranquila de quem tem paciência para esperar. Já me arrependi de muita coisa na vida, respondeu seu Cândido. Nenhum arrependimento me matou ainda. Valdomiro ajeitou o colarinho da camisa. Fez um gesto pequeno para o homem da pasta e para a mulher da blusa. Os três viraram e foram para o carro. O homem alto ficou um segundo a mais, olhando para o seu Cândido com aquela postura de sombra. E depois foi também. O carro foi embora. A poeira vermelha levantou, assentou. O quintal ficou quieto. Seu Cândido ficou parado por um momento, olhando para a trilha onde o carro tinha sumido. Depois veio até a sombra da mangueira, pegou a cadeira de balanço que eu tinha deixado lá do lado de fora, como virou costume, e sentou devagar, com o peso de 70 anos se acomodando no assento com aquela lentidão digna de quem não tem mais pressa de nada. Eu fui me sentar na pedra grande perto da cisterna, a Inara ainda no peito, ainda quieta. Por um tempo nenhum dos dois falou. Um casal de rolinha passou pelo quintal, pousou perto do canteiro de couve, bicou alguma coisa no chão e foi embora voando baixo. Por que o senhor fez isso? Perguntei. Não era ingratidão, era necessidade de entender. Ele ficou olhando para o quintal. Porque a Iná teria feito, disse. Simples assim. Fechei os olhos por um instante. Às vezes a resposta mais simples é a que mais pesa. Não de tristeza, de verdade. Do tipo de verdade que você sente na altura do peito, não na cabeça. Mas não é só isso, ele continuou depois de uma pausa. Olhou para mim. Essa terra ficou dormindo 6 anos porque eu não conseguia cuidar dela. Não conseguia entrar na casa, não conseguia olhar para o quintal, não conseguia fazer nada. Deixei ir. Ele olhou para as mãos no colo. Você chegou aqui com nada e cuidou do que eu não conseguia mais cuidar. A horta da Iná tá de pé porque você passou inchada nela. Não tem como fingir que isso não vale nada. Não disse nada por um momento. Eu não sabia que era da Iná quando capinei. Eu só vi coisa viva querendo continuar viva. Eu sei, disse ele. Por isso mesmo. Naquela tarde, seu Cândido ficou mais tempo do que o costume. Ficamos os dois no quintal enquanto o sol foi descendo. E o calor foi cedendo espaço para o vento fresco do fim do dia, que no Maranhão tem aquele cheiro de terra úmida e mato que nenhum lugar no mundo tem igual. A Inara acordou, Mamô. Ficou um tempo com os olhos abertos olhando para o mundo com aquela expressão de recém-nascido, que ainda não sabe o que está vendo, mas está vendo tudo com uma intensidade que nenhum adulto consegue manter. Seu Cândido ficou olhando para ela por um tempo. Ela tem os olhos do pai? Perguntou. Ainda é cedo para saber, mas acho que sim. Esse marrom claro. Ele assentiu. Cor bonita. Depois ficou quieto de novo. Mas era o silêncio bom, o silêncio de companhia. Quando o sol estava quase no horizonte, ele disse: Tenho um sobrinho em Imperatriz, que é advogado. Vou falar com ele essa semana. Olhei para ele sem entender. Sobre Valdomiro? Sobre documentação. Ele me olhou. Quero deixar o sítio em ordem, com tudo registrado como deve ser. Fiquei quieta, tentando entender o que exatamente ele estava dizendo, sem ainda saber se entendia certo. Seu Cândido, não precisa falar nada agora, disse ele, levantando a mão levemente, o gesto de quem corta a conversa antes que ela complique o que é simples. Só quero que saiba que estou pensando. Pausa. Iná não teve filho. Eu não tenho herdeiro. Essa terra vai precisar de alguém que saiba que ela vale alguma coisa. Olhou para o quintal. Você sabe. Fiquei olhando para ele por um momento longo. Havia tanto que eu poderia dizer.
que era rápido demais, que eu não merecia, que ele não me conhecia há tempo suficiente, que Valdomiro podia voltar com argumento legal, que eu não tinha como garantir nada sobre o futuro, porque o futuro nunca me pediu licença antes de fazer o que quis. Mas olhei para a horta que estava em pé. Olhei para a mangueira que tinha me dado fruta no primeiro dia. Olhei para Inara, que tinha nascido naquela casa de barro e chão de terra batida no meio de uma tempestade, como se o lugar tivesse esperado por ela da mesma forma que às vezes parece que lugares esperam por pessoas. E disse: eu cuido. 2 palavras, as mesmas 2 palavras que a terra faz em silêncio todo dia, sem discurso e sem testemunha. Eu cuido das raízes, da semente, da coisa pequena que insiste em crescer no meio do que parece impossível. Seu Cândido assentiu, colocou o chapéu, se levantou com aquela lentidão digna e antes de entrar na trilha, virou uma vez, só uma, rapidamente, e olhou para o quintal inteiro, para a horta, para a mangueira, para casa, para mim com a Inara no peito. Era o olhar de alguém que vê um lugar diferente do que via antes, não melhor nem pior, diferente. Vivo de outro jeito? E foi. Fiquei no quintal até o sol acabar. A Inara dormiu no pano antes de ele se pôr. Fiquei segurando ela com uma mão e com a outra fui passando pelos galhos baixos da mangueira, pelas folhas largas da couve, pela beira da cisterna de pedra, tocando as coisas como quem precisa confirmar pelo tato o que os olhos já viram. Essa terra é real, eu pensava. Esse chão é real. Essa menina é real. Pensei na madrasta, na porta fechada antes do amanhecer, na estrada de terra vermelha que eu tinha andado sem saber para onde. Pensei nas portas que não abriram. No copo d'água dado sem convite para entrar. Na trilha que eu tinha seguido, quase sem enxergar, porque o sol estava se pondo e o cansaço tinha ficado maior do que as forças. Pensei em como a vida às vezes fecha portas com uma violência que parece definitiva e então, sem anunciar, deixa uma trilha no meio do mato que leva a um telhado velho, que leva a uma casa de barro, que leva a uma cisterna com água limpa no meio e a uma horta que insistiu em crescer sozinha por 6 anos, esperando que alguém viesse ver. Não sei se é destino, não sei se é Deus. Não sei se é só o acaso fazendo suas contas sem nos avisar o resultado. Mas sei que cheguei aqui sem nada e que agora tenho a Inara, tenho uma horta, tenho uma mangueira carregada, tenho um fogão a lenha que aprendi a acender, tenho a cisterna, tenho o silêncio bom do fim do dia. E tenho um homem velho que disse, ela não é invasora para alguém que não esperava ouvir isso, num tom que não deixava espaço para ser contestado. Isso é alguma coisa. Isso é, se eu for honesta, mais do que eu tinha ousado querer quando saí pela estrada de terra antes do sol nascer. Naquela noite, depois que a Inara mamou e voltou a dormir, me sentei na soleira da porta com os pés descalços no chão do quintal. O céu estava limpo depois da tempestade de dias atrás. Um daqueles céus do interior que não existem em cidade nenhuma. Fundo e escuro, e tão cheio de estrelas que parece que alguém exagerou. O canto dos grilos preenchia tudo, aquele canto constante e antigo que o interior nunca para de fazer, nem de dia nem de noite, como se a terra tivesse seu próprio ritmo e nunca precisasse de pausa. O vento estava quieto, a mangueira estava quieta, a Inara estava quieta. E eu fiquei ali, sentada na soleira, olhando para o céu imenso do Maranhão, com a minha filha de 5 dias no colo, e deixei o silêncio ser do tipo bom. Não o silêncio de ausência, não o silêncio de quem ficou para trás, mas o silêncio de quem chegou num lugar e está, com cuidado, começando a aprender o formato dele. Não sei o que vem depois. Nunca soube sobre nada. Valdomiro pode voltar. O futuro pode complicar. A vida tem esse costume de não consultar ninguém antes de fazer o que quer. Mas essa noite, nesse quintal, com essa menina e esse céu e esse chão vermelho que já conheço pela textura debaixo dos pés descalços, essa noite eu não estou fugindo de nada. Estou chegando, devagar, sem certeza, sem garantia, mas chegando. E às vezes é isso, só o chegar.
que faz toda a diferença entre uma vida que acontece para você e uma vida que você finalmente começa a habitar. A Inara abriu os olhos por um segundo, olhou para o céu cheio de estrelas e fechou de novo. Ela não sabe ainda o que é uma estrela, mas um dia eu vou contar tudo. A estrada, a porta fechada, a trilha no mato, a cisterna, a horta da Iná, o velho de mãos nodosas que segurou ela com uma delicadeza impossível naquelas mãos na madrugada de uma tempestade. Vou contar que o mundo às vezes fecha tudo de uma vez, mas deixa uma fresta que parece pequena demais para ser saída, e que é justamente por essa fresta que a luz entra. Vou contar que sobreviver não é o mesmo que viver, mas que um pode virar o outro, devagar, se você tiver terra boa embaixo dos pés e coragem suficiente para fincar raiz nela. Vou contar que ela nasceu num lugar que parecia esquecido e que esse lugar, por causa dela, por causa de nós, voltou a lembrar de si mesmo. E que isso, minha filha, é o que a terra faz quando alguém tem paciência de ficar. Ela guarda calor, mesmo depois de tudo, mesmo depois do frio. Ela guarda. Agora é com você, meu amigo. Me conta, qual parte dessa história mais tocou o seu coração? Deixa aqui nos comentários. Vamos ler e acolher cada palavra com carinho. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Espero, de verdade, que você tenha gostado de ouvir esse relato emocionante. Fique com Deus. E até a próxima.